Fala galera do Grego, tudo bem? Eu sou o Claudione Colevati e nós estamos em mais um do Grego Responde. A pergunta de hoje foi enviada pelo pastor Everton, do Foco no Evangelho. A pergunta é o seguinte: o centurião Cornélio era regenerado antes de ouvir o Evangelho? Mas antes, um recadinho. Você que está assistindo a gente e gostaria de fazer uma pergunta ou de nos enviar um texto que você tem dúvida, ou qualquer coisa que quer perguntar para a gente estar respondendo, você vai lá no nosso Instagram, primeiramente nos segue, nos siga, aí você vai mandar a sua dúvida, o seu questionamento no direct. Por quê? As pessoas às vezes mandam aqui no YouTube e as notificações não estão chegando para a gente. E aí pode acontecer da gente não ver a sua pergunta, nós não vamos gravar respondendo, e aí você vai ficar bravo com a gente porque a gente não gravou a sua pergunta, então a resposta da sua pergunta. Então, indo lá, é mais fácil da gente ter acesso, estar anotando para estar gravando. Beleza? Recadinho básico. Então, vamos lá. O centurião Cornélio era regenerado antes de ouvir o Evangelho? Quem pode iniciar aí? Porque tem que fazer a passagem, falar a passagem. Do 17 a qual? É Atos 10? Atos 10, do 17 a qual? Aí o Gui lê, ó. Atos 10. Não, acho que até o 22 dá, né? E eu perdi uma coisa. É o 22? Eu também não. Atos, certinho. Não. Atos 10. Não, nos Atos evangelhos 10, que tá? Não. Cornélio? Atos 10. Do 17 em diante. Agora, em diante até o 43, é porque é no 44 que desce o Espírito Santo. Quatro, né? Vá até o 44, então. Você lê tudo, então? Sim. Na verdade, teria que ler desde o capítulo 10 inteiro. Capítulo 10, cara. Porque é no 10 que vai falar que ele era um impiedoso e tal. Acho que é bom. Eu acho que esse é o fato interessante aqui. Eu acho que é. Isso vai responder. Eu acho que só os 3 primeiros versos aqui já dá a base pra gente responder. Depois É, só ler o contexto. 44 versículos é muito coisa. Vai ficar muito cansativo pra quem tá assistindo. sem Vou ler esse comecinho aqui então. Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Esse homem observou claramente durante uma visão, cerca da hora 9 do dia, um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse: Cornélio. Este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: Que é, Senhor? E o anjo lhe disse: As tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele está hospedado com Simão, curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Logo que se retirou o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus domésticos e um soldado piedoso dos que estavam a seu serviço. E, havendo-lhes contado tudo, enviou-os a Jope. Agora lê do versículo 44 até o 48, por favor. 44. São coisas principais, né? Ainda Pedro falava estas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo, pois os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então perguntou Pedro: Porventura pode alguém recusar a água para que não sejam batizados estes que, assim como nós, receberam o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhe pediram que permanecesse com ele por alguns dias. Aí você dá uma pausa aqui, querido ouvinte, e lê o capítulo inteiro para você entender a história. Mas em resumo, a parte que a gente não leu, Pedro ele vai ter uma visão, e essa visão é de que desce um lençol e tem diversos tipos de carne, de animais, né? E animais que para os judeus era proibido de se alimentar deles. Aí Deus fala assim: Pedro, come, se lambuze, né?
Aí Pedro fala, imagina, Senhor, eu não como animal que é proibido. Aí Deus vai falar para ele assim, o que eu purifiquei não tem mais problema, né? Então, depois dessa visão, Pedro vai para a casa de Cornélio e entende com a visão, embora a visão ela passe uma verdade bíblica a respeito da alimentação, o cerne dela é em respeito a que ele possa divulgar o evangelho para os gentios. A questão toda é, não só mais os judeus, agora são detentores do meu povo, são parte do meu povo, mas aos gentios está estendido isso. Vá com eles e pregue o evangelho para eles. Aí Pedro chega diante de Cornélio, na casa de Cornélio, prega o evangelho para eles e chega na parte onde o Espírito Santo que desceu sobre eles em Atos 2 e fez aquele mesmo processo de dons de línguas, de falar as grandezas de Deus em outros idiomas, aconteceu semelhantemente aqui na casa de Cornélio com os seus que estavam reunidos, né? Então a gente tem a parte de que Pedro prega o evangelho e as pessoas são regeneradas pela descida do Espírito Santo. A pergunta é pertinente. O centurião Cornélio era regenerado antes de ouvir o evangelho? Porque depois de ouvir o evangelho que desceu o Espírito Santo. Eu gostaria que o Rafa colocasse no card a nossa pergunta sobre a questão de Atos 2, né? Que ela tem conexão com isso. E assim, nós precisamos entender primeiro o que é regeneração. Alguém pode explicar? Regeneração, baseado principalmente no texto lá de Efésios, que Paulo vai dizer que nós estávamos mortos, né? Então todos nós, a nossa natureza pecaminosa, no sentido espiritual, nos mantém como mortos diante de Deus. Só então quando Deus, através do Espírito Santo, implanta a vida em nós, é como nós tivéssemos sido então regenerados, ou seja, onde não havia vida, agora há vida. Então a regeneração é uma operação que o Espírito Santo concede no coração do homem para que ele possa crer nas verdades do Evangelho. Com base nessa informação, a gente pode resumir dizendo que Cornélio foi regenerado depois de ouvir o Evangelho, porque o Espírito Santo passou a estar com eles após isso. Mas aí a gente fugiria de uma questão que a maioria dos reformados concordam, que é assim, para Deus sempre existiu um povo só. Primeiro começou com os crentes do Antigo Testamento, ou a igreja do Antigo Testamento, se a gente pode assim dizer, sendo somente os gentios. Somente os israelitas, né? Perdão, somente os israelitas, os hebreus e os israelitas, que é o mesmo povo. E depois, a partir do Novo Testamento, os evangelhos já começam a elucidar que os gentios vão entrar nessa jornada até Atos acontecer isso. Então, nós entendemos, os reformados, acredito que todos nós da mesa aqui, que da mesma forma como se é regenerado hoje, ou no Novo Testamento, se era regenerado no Antigo Testamento, por toda essa ação do Espírito Santo que o Rafael explicou. Não há maneiras de crer em Deus a não ser que o Espírito Santo regenere o coração do homem. Isso. E isso vale tanto para o AT quanto para o LT. Isso. O trabalho do Espírito Santo, economicamente falando, nunca mudou. E o Espírito Santo está na Terra desde a criação. A grande confusão, né, André, é realmente com a questão do que significa a descida em Atos 2. Porque as pessoas acham que conversão só se dá a partir de Atos 2, por causa do derramamento do Espírito Santo. E isso é um equívoco. A questão toda é que a gente tem que imaginar o seguinte. Depois de vocês ouvirem a resposta sobre a questão da pergunta do o que era o dia de Pentecostes, né, que fala sobre Atos 2, vocês continuam assistindo esse vídeo, porque vai embasar na seguinte maneira. Da mesma maneira que aconteceu um nascimento de Jesus, uma ocasião, aconteceu uma crucificação, uma ocasião, aconteceu a ressurreição, uma ocasião, e aconteceu a ascensão, uma ocasião, aconteceu a descida do Espírito Santo, uma ocasião. É um marco histórico desse acontecimento. Ou seja, ele não mais vai se repetir todas as vezes que a gente achar que estiver reunido, todas as vezes que a gente achar que o irmão se converte. Não, aquilo aconteceu como um marco. A descida do Espírito Santo sobre os 120, os discípulos, né, foi justamente para se cumprir a palavra de Jesus quando ele disse assim, fiquem reunidos em Jerusalém até que do alto lhes desça o poder.
Quando ele diz lhes desse o poder, é assim, do alto virá através do Espírito Santo, que é o Consolador, que virá após mim, que eu preciso ir para enviar o Consolador, e ele vai dar esse poder e autoridade para vocês para a propagação do Evangelho. Ok? Até aí? Sim. Posso só complementar? Pode, cara. Leandro Lima, na sua sistemática, ele fala assim: apesar do Espírito já estar em atividade durante todo o período do Antigo Testamento, como disse Stott, mesmo assim, alguns profetas predizeram que nos dias do Messias, Deus concederia uma difusão liberal do Espírito Santo, nova e diferente, bem como acessível a todos. Há diferenças no sentido que o derramar do Espírito era mais restrito no Antigo Testamento. Após o Pentecoste, vemos que o derramar generalizado, especialmente incluíram outros povos. Né, como o André estava falando, nesse marco histórico, quer dizer que o Espírito Santo não agia no Antigo Testamento. Ele agia, só que de uma forma mais restrita do que nós conhecemos hoje para nós como cristãos. Né? Para você entender a explicação do Jean, era regeneração, o trabalho interno do Espírito Santo, são para todos os crentes, do Antigo para o Novo. Isso. O trabalho de capacitação, que é o que ele está explicando, era limitado para alguns, principalmente sacerdotes, reis e profetas, e alguns casos como a construção do tabernáculo e do templo. Mas no Novo Testamento, agora, o Espírito Santo desce sobre todo crente, todo cristão, o capacitando a desenvolver dons e a frutificar. Então essa capacitação já não é mais restrita para alguns indivíduos, mas sim para todos. Por isso que também o Novo Testamento fala que todos nós somos sacerdotes. Aqui em Atos 4, André, no verso 31, lembrando que já tinha passado a descida do Espírito Santo ali sobre que estavam reunidos em Atos 2. Aí o verso 31 do capítulo 4 fala assim: ó, tendo eles orado, tremeu o lugar onde eles estavam, todos ficaram cheios do Espírito Santo. E aí o texto nos dá o motivo para que eles foram cheios. Com intrepidez eles anunciavam a palavra de Deus. A descida do Espírito Santo em Atos 2 tem a ver com capacitação e autoridade para o anúncio do Evangelho, agora não mais restrito a Israel, mas todos os povos do mundo. Lembremos que o Espírito Santo, ele é o Consolador que viria depois, que Jesus enviaria depois que ele fosse. Ele precisava ir para enviar o Consolador. Esse Consolador também ele é um capacitador. Nos Evangelhos, quem dava autoridade para a pregação era o próprio Jesus, que ele falou para os 12 e depois para os 70, vão em meu nome e anunciem a chegada, o arrependimento e a chegada do reino de Deus. E aí os discípulos ficavam encantados, porque até os demônios se rendiam, né, obedeciam à autoridade que Jesus tinha disseminado sobre a vida dos 70. Já agora, quando Jesus vai e envia o Consolador, esse Consolador ele vai dar essa autoridade e esse poder para todo cristão, certo? Então o que é importante? Beleza. E em Atos 2, desceu sobre quem? Sobre os discípulos, sobre os judeus daquela época lá. Só que o que acontece? Agora, o Evangelho ele não era mais proclamado somente aos judeus. Primeiro aos judeus e depois também aos gentios. Então, como que faria para os primeiros cristãos judeus acreditarem que também agora os gentios faziam parte dessa aliança, né? desse novo tempo e nova fase? Paulo falava direto, né? Que a salvação ela veio primeiro para o judeu e depois para o grego. Então, assim, você tem que imaginar que precisava ser marcado na vida. Também teve a descida sobre os discípulos de João, que eu acredito que tinha a ver com os samaritanos. Então, precisava marcar esses povos não judeus, que o mesmo Espírito que desceu com poder e autoridade sobre os discípulos lá em Atos 2, também agora estava selando e descendo sobre tanto os samaritanos como os gentios, como a família de Cornélio. Então, eles são reproduções em povos específicos do que aconteceu em Atos 2. Só que isso, lembrando que Atos é um texto normativo, é um texto histórico e não normativo. Então ele está relatando que agora todas as nações podem fazer parte do pacto de Deus, do pacto da nova aliança, né? Não mais só os judeus. Então, dito tudo isso, por que tudo isso a gente está explicando? Porque a descida do Espírito Santo não é uma segunda bênção. Uhum. Essa descida do Espírito Santo é uma capacitação, a regeneração sempre aconteceu. O que eu posso dizer em relação a Cornélio, então, respondendo a pergunta?
eu vou ler o que eu escrevi aqui, e eu acredito que sim, ele era regenerado antes de ouvir o Evangelho. Embora não tenha muitas evidências disso no texto, mas olhando toda a história de Cornélio no capítulo 10, dá para ver que ele era um homem temente a Deus e com o decorrer dos fatos ele acabou aceitando o Evangelho. O detalhe nessa passagem não é especificamente o momento da salvação daquelas pessoas, mas sim um marco histórico sobre a descida do Espírito Santo sobre os gentios, como eu já falei, indicando que agora Deus estava purificando aqueles que anteriormente não faziam parte do seu povo, mostrando assim que o mesmo Espírito tinha sido derramado a judeus e gentios, fazendo com que agora a Igreja de Cristo se tornaria um povo constituído de vários povos. O que prova para mim que tinham evidência de que Cornélio era regenerado? Ora, o texto diz... morava na Cesareia, versículo 1, capítulo 10, um homem de nome Cornélio, centurião tal. Ele era piedoso, ele era temente a Deus, e com toda a sua casa fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Aí acontece o anjo, e depois vai dizer, o anjo disse para o Cornélio, as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Então o que está dizendo? A gente acabou de discutir. Não tem quem seja piedoso e quem seja temente a Deus, e quem ora a Deus e Deus responde, que não seja pela ação do Espírito Santo. Então, o grande segredo de entender essa questão é entender o contexto de Atos. Um texto que foi escrito numa transição do judaísmo para o cristianismo. Então, aqui, Cornélio provavelmente já conhecia as escrituras do Antigo Testamento, cria no Deus verdadeiro, porque foi regenerado para isso. Qual era o nome que fala? Como que chamava mesmo um gentil que era judeu? Prosélito. Isso, ele era um prosélito. Então, exatamente. Então, isso é muito claro no texto pra gente. Quando ele acabou de colocar que essas evidências na vida dele é só de uma pessoa que fosse regenerada. Se a pergunta fosse feita assim, o Johnny, ele pode crer no Evangelho sem ser, se ele foi regenerado? Como que é a pergunta dele, só para não fazer bagunça? o centurião Cornélio era regenerado Era antes de ouvir o antes de ouvir o Evangelho. Evangelho. Então, se eu falar assim, o Claudione, ele era regenerado antes de ouvir o Evangelho, aí hoje nós teríamos que fazer uma discussão diferente. E dizer que não. Exatamente, porque nós cremos que apesar de existir uma ordem dos salutis, né, a ordem da salvação, nós tentamos colocar de forma cronológica para entendermos. Mas é uma questão Isso, lógica. mas é uma questão lógica, ou seja, a hora que o Johnny está ouvindo o evangelho que está sendo pregado para ele, se ele é um eleito, o Espírito Santo regenera o coração e implanta a fé para que ele creia na palavra. Mas o que os judeus escutavam? Que o Messias ia vir. Ele já Então ele já nessa acreditava promessa. nessa promessa. E só Cornélio. acreditava porque o Espírito Santo já Isso. havia regenerado E o agora coração. Cornélio, como já acreditando nessa profecia, ele agora, Pedro, ele prega, fala, o Messias já veio. O Messias é Jesus. Vocês entendem como é difícil querer catar os textos de Atos e querer transportar isso para hoje? Não dá, cara. Não dá. É uma transição que está havendo na igreja de Deus, né? E é legal quando o anjo aparece e já percebe que ele tem um temor, que ele fala o que queres, Senhor, uma coisa assim. Como é que é a passagem? Piedoso, temente a Deus, este homem observou claramente durante uma visão cerca de tal, o Deus se aproximou e lhe disse, Cornélio, fixado os olhos e possuído de temor, perguntou, que é, Senhor? O Senhor aí é letra maiúscula. Sim. Tipo assim, porque ele o entendia- anjo representava o próprio Jesus aparecendo para ele. Porque no todo o Antigo Testamento, os judeus entendiam que quando um anjo vinha, era a presença realmente de Deus aqui na Terra. Você não tem... Se você falar que ele não era regenerado aqui, você vai criar um problema gigantesco para trás. Sim. Então, quer dizer, como que Abraão creu, então? Isso, foi pela fé. E Abraão- como que imputou a fé? Se Jesus é o autor e consumador da fé, quem que gerou a fé dentro de Abraão para crer? Jesus respondeu isso, né? Antes de Abraão eu sou. Claro. Então, existe um entendimento que precisa ser feito aqui, da relação que existe, da conversão que sempre aconteceu da mesma forma, e isso, para você que quer se aprofundar no assunto, precisa estudar um pouco sobre a economia da Trindade, qual é o papel de cada um, e eles nunca mudaram, agiram dentro da mesma forma, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Entender que Atos não é um texto normativo, como o André colocou, é um texto histórico que explica a transição do judaísmo para o cristianismo. Você tem que entender que se você criar um problema no Novo Testamento, você vai ter que resolver no Antigo. Então, sabe, tem um grande estudo aqui que precisa ser feito para poder dar essa resposta de forma correta, né? Isso para quem entende como a gente que a aliança ela é uma continuidade do antigo para o novo. Sim. Ela só é desvendada o mistério no novo. Mas a aliança já começava a ser demonstrada para o povo de Deus a respeito do seu pacto. Então, Né? se você discorda da nossa posição, você vai ter que explicar como que os crentes do Antigo Testamento criam em Deus.
sem a ação do Espírito Santo. Como que eles tinham a capacidade, mesmo que de vez em quando, obedecer a Deus? Pela sua própria natureza? Exatamente. Respondido? É isso aí. Everton, beleza? Respondido? Ó, comenta aqui, porque eu sei que você sabe do assunto e colocou a gente nessa... Jogou na nova aqui, meu. Só pra você saber, viu, irmão? Nós tivemos uma grande treta aqui pra chegar nessa conclusão. É isso aí. Exatamente. Então comenta aí. Pessoal, curtiu a resposta? Compartilhe nosso vídeo, curte, vai lá no Instagram, nos siga, Facebook, vai no nosso site, beleza? Deus abençoe vocês. Um abraço. Um abraço, tchau, tchau.